Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. No vídeo anterior eu falei sobre o objetivo desta série, ajudar você a entender como a mente e as emoções funcionam e por que muitas vezes a gente sofre repetindo as mesmas situações. E hoje eu quero falar sobre algo muito comum, algo que muita gente vive, mas nem sempre consegue explicar. Por que repetimos padrões emocionais, mesmo querendo mudar? Por que a gente entra em relacionamentos parecidos, vive conflitos parecidos, se sente da mesma forma e depois se pergunta: por que isso está acontecendo de novo? Talvez você já tenha vivido isso. Você promete para você mesmo: dessa vez eu vou agir diferente, dessa vez eu não vou me envolver com alguém assim. E dessa vez eu não vou aceitar esse tipo de situação. Já aconteceu isso, não é verdade? E por um tempo parece que vai dar certo, mas quando você percebe, lá está você vivendo algo muito parecido novamente. Isso pode gerar uma sensação muito pesada, a sensação de que você está preso, ou de que existe algo errado com você. Muita gente chega nesse ponto e começa a pensar: será que eu não aprendo? Será que eu sou fraco? Será que eu não tenho controle? Mas aqui eu quero te dizer uma coisa com clareza. Na maioria das vezes, isso não é falta de inteligência e não é falta de força de vontade. Isso é funcionamento emocional. A mente racional funciona de um jeito. Ela entende, analisa, conclui, mas o sistema emocional funciona de outro. Ele registra experiências e cria padrões de proteção. É como se dentro de você existisse um piloto automático. Você pode até segurar o volante, mas em algum momento esse piloto automático assume o comando. E quando ele assume, você reage do jeito que aprendeu, mesmo que racionalmente você saiba que aquilo não é o melhor. É por isso que muitas vezes você entende perfeitamente o que deveria fazer, mas na hora da emoção faz diferente. E o mais interessante é que padrões emocionais quase sempre começaram com uma solução. Eles não surgiram do nada, eles foram construídos. Talvez em algum momento da vida você precisou agradar para ser aceito, se calar para evitar conflito, controlar tudo para se sentir seguro, ser forte para não demonstrar vulnerabilidade e ceder para não perder alguém, não é verdade? Isso funcionou naquele momento. Foi uma adaptação. O problema é que o tempo passa, mas o padrão permanece. É como usar uma chave antiga em uma porta nova. A chave funcionou um dia, mas agora ela não abre mais a porta. E mesmo assim você continua tentando. Alguns padrões emocionais, eles são exatamente assim. Funcionam no passado, mas hoje só geram sofrimento. Aí você tenta mudar, mas percebe que não é tão simples, porque o padrão não é apenas um hábito, ele é uma resposta emocional registrada. E aqui entra um ponto muito importante. O cérebro humano, ele prioriza o que é familiar, não necessariamente o que é saudável. Ele prefere o conhecimento, o conhecido, mesmo que o conhecido traga dor. Por isso você vê pessoas que saem de uma relação difícil e acabam se envolvendo com alguém com o mesmo perfil, ou pessoas que vivem repetidamente a mesma sensação: abandono, rejeição, desvalorização, insegurança, necessidade de algo a provar. A pessoa muda de cenário,
Muda de pessoas, mas o sentimento se repete. Porque o padrão não está fora, está dentro. É como se você estivesse assistindo ao mesmo filme várias vezes. Só mudam os atores, mas a história parece sempre a mesma. Isso acontece porque o roteiro emocional já está escrito dentro de você. Quando um registro emocional permanece ativo, ele influencia o tipo de pessoa que você se aproxima, o tipo de situação que você tolera, o tipo de medo que você sente e até a forma como você interpreta as atitudes dos outros. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acham que estão escolhendo, mas muitas vezes elas estão repetindo. Escolha envolve consciência, repetição envolve automatismo. Eu vou te dar um exemplo bem comum. A pessoa diz assim: eu sempre atraio pessoas frias. Mas muitas vezes ela não está atraindo, ela está entrando na mesma dinâmica porque aquilo é familiar emocionalmente, compreende? Mesmo que não seja bom. Ou então a pessoa diz: eu sempre me anulo. E quando você olha mais fundo, você percebe que em algum momento da vida ela aprendeu que se anular era a forma de manter o vínculo. Compreende? Era uma forma de sobreviver emocionalmente. Isso é muito importante de entender. O cérebro ele aprende por repetição e ele aprende principalmente por emoção. Se uma experiência for intensa, ela deixa um registro mais forte. É como uma marca no corpo. Você pode até esquecer como se machucou, mas daí a cicatriz está ali. Quando alguém toca nela, naquele lugar, você sente, mesmo anos depois. Com as emoções acontece algo parecido. Algumas experiências deixam marcas e essas marcas elas criam padrões. Por isso, quando alguém te diz, mas eu sei que isso me faz sentido. Aliás, eu sei que isso não faz sentido. Sim, talvez não faça mesmo racionalmente, mas emocionalmente faz. Porque o sistema emocional está reagindo ao que ficou registrado. E aqui entra uma verdade que muita gente precisa ouvir. Entender não é o mesmo que mudar. Entender é um passo, mas não é o processo completo. Porque o padrão não está apenas na mente racional, ele está no registro emocional. Enquanto esse registro não for reorganizado, a tendência realmente é que ele continue comandando reações. E é justamente aqui que entra a TRG, a terapia de reprocessamento generativo. O trabalho não é apenas falar sobre problema, não é apenas explicar. O trabalho é reorganizar registros emocionais que ficaram ativos. Quando esses registros são reorganizados, algo muda de forma profunda. A intensidade diminui. E quando a intensidade diminui, você deixa de viver no impulso e começa a ter espaço para escolher. Isso é libertador, porque você começa a perceber que não é assim mesmo. Você não nasceu condenado a repetir. Você aprendeu um padrão. E aquilo que foi aprendido pode ser reorganizado. Pessoal, isso não é mágica, não é rápido, mas é possível. E talvez o mais importante, você não precisa lutar contra você mesmo. Você precisa entender o que dentro de você ainda está tentando te proteger. Porque muitas vezes, por trás de um padrão repetitivo, existe um medo. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não ser suficiente, medo de perder o controle, medo de não ser amado. E quando esse medo não é reorganizado, ele continua produzindo o mesmo comportamento.
mesmo quando você já está cansado disso. Então, se você percebe que está repetindo padrões emocionais, mesmo querendo mudar, talvez não seja falta de vontade, talvez seja apenas um registro emocional ainda ativo. E registro emocional pode ser reorganizado sim. No próximo vídeo dessa série, eu vou te explicar algo fundamental. Como a nossa mente registra experiências emocionais e por que algumas coisas ficam tão marcadas dentro de nós. Se esse conteúdo faz sentido para você, acompanhe o canal. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho terapêutico, visite terapeutawellington.com no meu site. Lá você encontra mais informações. Se desejar falar diretamente comigo, clica lá no botão de WhatsApp e envie para mim a mensagem "Eu quero uma sessão gratuita". Será um prazer conversar com você. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.